Fala, papá! Diretamente aqui de Aracaju, tá rolando aqui o Brasileiro Master. Estamos aqui no estúdio aqui do André Luiz Surfboards. Agradecer aí ao André por ceder esse espaço aí, uma loja maravilhosa aqui em Aracaju. E hoje eu estou aqui com o Diego Rosa, né? Nosso atual campeão mundial Master da ISA. Agradecer ao Diego aí pela resenha aqui, velho. Prazer enorme com esse Diego de muitos anos, né, meu irmão? Seja bem-vindo aí. O prazer é todo nosso, né, cara? Poder trocar essa ideia aqui nessa mídia tão conceituada aqui pra gente é sempre positivo e a gente agradece o espaço antes de qualquer coisa. Valeu, obrigado. Lembrando aí que o nosso podcast Fala Papá tem um patrocínio da Naturibar, né, uma barrinha de cereais, ingredientes naturais. Tem o QR Code aí na tela para quem quiser comprar com desconto, né, 15% de desconto. O nome do cupom é Fala Papá. Também temos o patrocínio agora da Blue, Protetor Solar Blue, né? Tá apoiando a gente. Muito obrigado a todos os patrocinadores. Pedir também para a galera se inscrever no canal, compartilhar, apoiar esse projeto, né? E Diego, primeira pergunta que eu queria fazer para você o que é que passou na sua cabeça, né, quando você conquistou esse título memorável aí do Mundial Master? Foi uma sensação enorme, né? Sensação de alívio. Eu vinha de uma batalha muito grande de me reencontrar, de me refazer na vida e depois de muita batalha ter conquistado isso para mim foi algo assim fora da realidade, foi quase que espiritual, foi muito legal mesmo. E eu sabia que eu estava representando ali uma classe inteira, né, não só eu, e, e muito feliz, muito honrado de poder ter representado o Brasil naquela ocasião e ter trago esse título inédito para a nação. Esse título assim ele representa mais para você o resultado ou o processo que você teve para chegar até ele? Eu acho que o processo foi muito mais legal. Eu acho que depois, como tu falou, que a gente já se conhece há tanto tempo, né? A gente já venho competindo tanto tempo, né? Já tenho uma carreira bem longa e já competi 4 etapas do WCT em Florianópolis, né? Ali em Santa Catarina, 2 vezes por ter sido campeão catarinense e em outras 2 oportunidades eu venci a triagem. Depois eu passei um tempão competindo no WQS, competi Super Surf, fui top 16 profissional brasileiro durante um bom tempo. E logo na sequência disso tudo, tinha patrocínio e tal, enfim, passou um bom tempo, uns quase uns 10 anos de circuito sem parar. Chegou uma hora que a gente teve que pisar no freio um pouco, acabei ficando sem patrocínio. E aí vem aquela coisa do pós-carreira profissional, que eu tinha botado isso na minha cabeça, e, enfim, acabei entrando ali numa depressão, fiquei um tempinho sem surfar, quase 2 anos sem surfar, na verdade, ganhei um peso grande, fiquei mais pesado ali, tinha largado o surf, e tu vê, depois disso tudo, tive essa reviravolta, aconteceu de eu voltar a me gostar de novo, me curtir novamente, voltei a cuidar da saúde, botei a cabeça no lugar e 2, 3 anos logo após os meus treinos voltarem com tudo, eu trouxe o título mundial para o Brasil. E durante esse período, assim, esse processo assim que você passou, como é que você se cuidou? Assim, você buscou ajuda para isso ou foi na raça mesmo, na luta ali sozinho? Eu não vou negar que eu tive ajuda. Eu acho que ter alguém do nosso lado nesse momento é primordial, né? Eu tive ajuda da minha família, tive ajuda da minha esposa que está comigo sempre, e acho que o amor deu me trouxe de novo aquela luz, alguém do lado, assim, quando chega para somar é super positivo, aquilo me ajudou muito, é claro. Toda essa energia me ajudou muito e principalmente a minha vontade de não querer mais estar naquela fase e com aquele sentimento dentro de mim, sabe? Eu acho que é um assunto até meio assim, às vezes a gente pensa que é um assunto meio para baixo, meio chato, mas cara, eu vou te falar, eu tive durante toda uma carreira assim, eu achava que não existia
essa tal de, essa depressão não existe, é uma coisa que a gente cria na nossa cabeça. Eu tinha isso como um mito, assim, dentro de mim, que achava que era só um sentimento que passava, assim, e não, cara, realmente o negócio não é fácil, ele tem que saber lidar, muitos não conseguem sair virar essa chave, e, e achei, assim, muito, para mim foi muito legal, porque eu consegui, assim, virar minha página de uma forma muito forte mesmo, assim, eu saí totalmente daquela escuridão ali e vim totalmente para a luz. Várias pessoas, né? Eu, assim, uma coisa que me empolgou muito a gente ter essa conversa aqui foi quando você mencionou o processo que você passou, né? Porque assim, eu acho é um assunto muito importante. Muita gente foge disso, evita falar, ou tem gente que não consegue entender que as pessoas passam por isso, né? Então, eu acho sempre importante a gente passar essas mensagens, porque muita gente sofre isso, passa por isso e às vezes nem sabe, Às né? vezes nem entende, cara. Não entende e tal. E assim, você, no seu caso, assim, quais os sintomas que você chegou a sentir? Assim, quando é que você entendeu que você estava tendo depressão? Assim? Quando a partir tem hora que tu não queria, não quer sair da cama, tu não tem vontade, cada um, acho que cada um tem o seu nível ali, né? Mas quando tu não tem vontade de tocar de simplesmente de tocar o dia, a gente chama assim, eu digo geralmente quando a gente não tem um norte, né? Não tem um caminho a seguir na bússola da vida, assim, e putz, parece que tudo desaba e tu não tem vontade de fazer nada. E eu passei bastante disso, sim. Às vezes até cheguei até a me envolver com álcool, de beber bastante, enfim, a gente acaba se maltratando sem nem saber. E para mim como disse, uma página virada, uma coisa que eu consigo dizer que essa foi um dos maiores títulos da minha vida. E o surf, assim, você chegou a ficar muito desanimado de não querer surfar mesmo, perdeu totalmente a vontade, assim? Cara. Eu cheguei numa fase que não. Tanto que eu cheguei a ficar 2 anos, eu morava pertíssimo da praia e simplesmente aquilo. Eu passei a não assistir mais campeonatos, A gente criou. Eu acabei criando uma coisa assim que não. É como se eu estivesse dando um tempo daquilo. Na minha cabeça foi aquilo, vou dar um tempo, eu não quero mais isso para mim e tal, mas pode ter sido às vezes meio infantil ou meio não sabia o que era, aquilo não estava concretizado para mim, o que é que atitude tomar para virar aquela chave, sabe? E aí tudo foi acontecendo, eu tive ajuda tanto espiritual, ajuda da família, ajuda das pessoas que estavam comigo e aí a gente vai entendendo que aquilo é uma doença e que tem que ser vista como, né? Então, e é isso, foi isso. No meu caso, não fui tratado como médico, nada disso, e nem tomei remédio nenhum, e nem foi tudo na base natural e consciente de que eu precisava era sair daquela inércia e simplesmente foi eu consigo dizer que foi para voltar à vida foi fácil, cara. Foi simplesmente voltar para a água. E o surf tem esse poder, cara. O surf tem esse poder e, tipo, a primeira caída tu vê, pô, tô meio lento, tal, não sei o quê, mas, cara, o surf não sai de dentro de ti. Por mais que tu queira tirar ele de dentro de ti, naquele momento ao mesmo tempo o surf também me salvou. É isso que eu ia perguntar para você, né? Como é que você voltou para o surf, né? Como foi essa volta, né? Então, pelo que você disse, essa força aí, né? O esporte é uma coisa importante, né? Para a galera que tem depressão, o exercício físico, e o surf não é diferente, né? E o que foi que te fez, assim, voltar para a água? Assim? Cara, eu acho que eu cheguei no. Eu acho que eu consigo dizer que eu cheguei no fundo do poço, sabe? Quando a gente bate no fundo eu consigo dizer que eu cheguei no fundo do poço. Eu já tava me maltratando demais e tava numa. Eu tava assim, numa vibe totalmente fora da realidade.
e bati no fundo mesmo. E quando eu bati no fundo, eu falei, cara, ou daqui pra frente acabou minha vida, ou eu levanto e daqui não vai mais para baixo. O caminho daqui é só para cima. Tipo, eu já sabia que, isso aqui é o fim, cara. Não tem mais o que fazer. Então, eu cheguei nesse fundo aí e foi nessa fase que eu falei, cara, chega. Vamos para cima, vamos para frente, né? E jamais, engraçado que jamais eu pensei em voltar a competir. Eu procurei o surf de novo por causa da minha saúde. E aí acabou sendo tudo natural, como eu sempre tive dom, como eu sempre surfei, e como sempre tive uma memória muscular, porque treinei muito também a vida inteira. E no tempo que eu fiquei sem surfar, eu ganhei, sei lá, 25 quilos, uma coisa assim. Tava enorme, gordo, pesado, barbudo, gigante. E com essa memória muscular, assim que eu voltei a treinar, assim que eu voltei a surfar, o corpo voltou, e aí tu vai vendo que a saúde está voltando, a qualidade de vida está voltando, está dormindo melhor, as coisas estão acontecendo, as portas estão voltando a abrir. Aí eu pensei, bom, não é sobre competição, mas, pô, peraí, tô vivendo de novo, né? E foi por causa do surf mesmo que acho que eu consegui fazer essa virada de, de largar aquela coisa de surf como carreira, porque eu não estava pensando mais em viver do surf, eu estava precisando do surf para voltar a viver, né? E aí, enfim, foi tanta bênção e tanta coisa legal que aconteceu depois daquilo que depois disso eu fui campeão brasileiro, fui campeão mundial e, enfim, várias outras coisas aconteceram. Eu voltei a ter patrocínio. Hoje em dia a gente quebra barreiras aí, sendo patrocinado ainda, vivendo do surf ainda na minha idade. E tanto que agora, recentemente, há 2 semanas atrás, eu fiz final em profissional, fui vice-campeão profissional num evento lá em Santa Catarina. Então, acho que é tudo muito mental, né? E a gente mesmo que bota esse fim, né? Ah, não, agora eu vou parar porque meu corpo não. Cara, eu acho que tá tudo na cabeça. E claro, trabalhando o físico junto, né? Com a idade vem também a disciplina e a preparação, a alimentação e o sono. Eles vão, claro, vão falar mais alto se tu quiser render junto com a galera nova de hoje em dia, né? Mas é isso que eu tenho feito, né? Disciplina, muito treino. Eu consigo te dizer que hoje em dia, desde aquelas épocas do Super Surf, que a gente competia no circuito nacional, com mais assiduidade, assim, com mais tempo naquilo, hoje em dia eu consigo dizer que eu estou mais preparado hoje do que naquele tempo, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Mentalmente já era uma coisa óbvia, porque a cabeça hoje em dia é muito. Se eu tivesse essa cabeça de hoje em dia, naquele tempo lá, quem sabe depois a gente ia ir um pouquinho mais longe, mas enfim, isso aí não importa. O que importa é que o momento agora está saindo bem legal e que eu estou curtindo esse momento com todas as minhas forças, porque eu sei que eu estou deixando um exemplo para bastante gente também que também que não está enxergando ainda, mas vai chegar nessa fase. Porque muita gente não está enxergando que o patrocínio procuram eles agora, e que se eles não fizerem um plano B para não acontecer o que aconteceu comigo, para evitar, né, de ter que passar por isso tudo, é importante, cara, ter um plano B junto, porque quando a carreira do surf de alta performance ela começa a declinar, o atleta se vê sem chão, principalmente se não tiver uma escolaridade legal, se não tiver um plano de empresário ali, um plano B para poder fazer alguma forma de fazer dinheiro fora também só do surf, cara, é bom se preparar, cara, porque acontece com todo mundo. A idade chega para todo mundo e se a gente não se prepara, não é só no surf, né? A gente vê tantos atletas no futebol, por exemplo, é uma carreira que termina tão rápida, né? E a gente vê o pessoal do futebol, eles se dedicam ali os 15 anos ali da carreira, e às vezes chega ali com 30 anos, os caras já não conseguem mais espaço nos times,
E muitos entram em depressão, muitos cometem até atrocidades maiores contra si mesmos, suicídio, enfim, um monte de outras coisas que a depressão traz junto, né? E acho que tem tudo a ver com o pós-carreira em alta performance, o cara tá preparado, porque acontece, cara. Com certeza. E a música, assim, você falou para mim uma coisa muito interessante, né? Que você e um amigo lançaram uma música e tem muito a ver com o momento que você passou. Eu queria que você falasse melhor sobre isso. Então, eu tenho um grande amigo, ele é um dos sócios proprietários da Mini Calzone, que é a empresa que me patrocina, e ele foi comigo lá no Mundial, quando eu me classifiquei. A gente tem uma história muito legal, assim, quando eu estava em primeiro do ranking para me classificar para ir para o Mundial, eu liguei para ele e falei, agora eu vou correr uma seletiva, se eu passar, a gente vai junto com lá. Ele falou, cara, se tu passar nessa seletiva, a gente vai. E aí eu passei, já liguei para ele, ele já se propôs a ir junto, e a gente foi junto, e ele viu tudo o que aconteceu na semana que a gente esteve lá no Mundial em El Salvador. A gente estava ficando junto lá no mesmo lugar, e à medida que a gente foi se comunicando melhor e conversando e tal, ele viu que antes e depois das baterias eu estava sempre com o fone e cantando em voz alta, porque eu não estava nem aí para quem estava do meu lado, eu estava afim era de focar na bateria, então eu cantava em voz alta. Ele viu eu cantando, viu o timbre, e ele já tem ele é integrante da primeira banda de reggae catarinense que chama Stoncas e Congas. E hoje em dia ele é o artista Mura Head, né? O nome dele é Murilo Nasporini, e o artista dele no Spotify é Mura Head. Então ele tava para lançar uma nova música e tal desse ano, e já tinha a faixa. E aí resolveu escrever, me convidou para fazer esse featuring, né? Que eles chamam, que é uma participação na música. E tanto que eu até ia fazer uma pequena participação, e aí na hora da gravação a galera gostou e fomos indo e ficou legal. Acabou que a minha voz entrou num trecho bem grande da música, putz, é uma oportunidade muito legal, porque a música fala dessa superação, apesar de ela tá ali em inglês, nem todo mundo vai pegar assim de primeira, mas a gente já está produzindo o clipe também. O clipe vai ser bem legal, ele já vem com a tradução. E a gente achou só melhor fazer ela em inglês, porque ela soa melhor com o meu timbre da minha voz, e ficou bem legal. E o que é que assim a música fala sobre o que exatamente? Assim? Ela fala sobre. Ela começa com I was trying to make my way. Eu estava tentando achar o meu caminho. Hard times to find a place. Tempos difíceis para achar um lugar. Turns real a deepest chance. Tornou-se real uma grande chance. A grande chance de poder virar essa chave, né? E o refrão fala do was tough, it was deep inside me. Foi bem difícil, muito profundamente dentro da minha alma, dentro do meu ser, né? Que foi a parte da depressão. E logo na sequência ela traz um Secrets Reveal My Gold. Aliás, antes tem até um In the Depth of Darkness, que é mergulhado no fundo da escuridão, sem casa, sem plano, sem futuro. Love would ever save me, o amor me salvou. And I'm not suffering no more, que eu não estou mais sofrendo, né? E aí ela tem uma parte que ela entra que é Secrets Reveal My Gold, essa parte do não estou sofrendo, que é os segredos revelam o meu ouro, e eu não estou sofrendo mais, not suffering no more. Então ela fala sobre ter ido tão profundamente nesse poço, e da escalada de volta direto para um ouro mundial, né? Boa, boa. A gente vai botar o som aí, a gente vai botar o som para a galera escutar aí no programa, né? Diego, uma coisa também que eu queria te perguntar, assim, a gente se conhece há muitos anos, como a gente falou, né? E você sempre foi um atleta, né? Naquela época da elite brasileira ali, que você corria os QS também, você sempre foi um cara mais temperamental, né? Uhum. E hoje eu vejo você como um cara mais leve, mais sorridente. Eu queria saber o que mudou em você, assim, de lá para cá. Cara, eu tomei tantos aprendizados da vida
que primeiro que, na verdade, o fato de ser um pouco temperamental, às vezes era um pouco do julgamento que algumas pessoas tinham sobre não me conhecer. E às vezes eu era meio fechado no meu mundinho, porque queria demais aquilo que eu queria. Então, de repente, às vezes focado na minha bolha, acabava não trabalhando tanto a parte social e carismática da coisa, né? Meio que me fechava, igual aqueles negócios de, não sei o nome de cavalo, anda para frente, assim. Eu andava mais ou menos assim, dessa forma. Fechado no meu mundinho e achando que o mundo achava, né, que o mundo era aquilo ali, e de repente era só eu e que eu precisava demais daquilo por condições financeiras e tal, e acabava me fechando naquela bolha. À medida que o tempo foi passando, eu percebi que aquilo acabava me trazendo barreiras, e não que me fechasse portas, mas elas ficavam entreabertas, elas não ficavam abertas. O pessoal tinha um pouco de receio, às vezes eu perdia uma bateria e saía, tipo, me perdia a cabeça. Isso aconteceu muitas vezes. E que legal que é perceptível de ver que aquela pessoa já não faz mais parte e que todo mundo tem o direito de aprender e de executar, né? Porque às vezes a gente aprende o que é o certo, mas acaba não executando. E hoje em dia eu vejo que trazer essa parte um pouco mais carismática e sorridente e social só me traz coisa boa. E esse sou eu de verdade. Não aquele fechado ali, focado na competição, porque aquele tal foco não trazia o tal resultado. Era uma forma equivocada de procurar um resultado, às vezes me fechando demais e trazendo essa tal energia que as pessoas achavam que de repente eu poderia ser um pouco mais temperamental. Mas, por outro lado, também quem me conhecia de verdade, quem me conhece de verdade, sabe quem eu sou e do coração que eu tenho, e que quem está comigo jamais vou deixar na mão. E eu sou uma pessoa assim, estou sempre me preocupando com quem está comigo, e eu sou uma pessoa do bem pra caramba. E só aprendi com a vida, cara. A vida me trouxe, me bateu bastante, e eu aprendi várias coisas. O Diego, o Diego que passou por tudo isso, assim, lá atrás, assim, imaginava em algum momento que conquistaria um título mundial? Cara, jamais, cara, jamais. Na verdade, eu tive no meio dessas fases de depressão, né, eu tive um sonho, e eu tinha visto tanto que quando eu cheguei em El Salvador no meio da semana da competição, eu tive dois déjà vus dessas imagens do sonho, mas igualzinho, assim. E eu sendo campeão mundial, tipo, eu acordei assim, ainda comentei assim: caramba, cara, eu sonhei que tinha sido campeão mundial, e tipo assim, caramba, com a barriga desse tamanho, sem sofá, sem nada, tipo, olha só que loucura. E aí aconteceu, assim, vários anos depois, e exatamente da mesma forma que eu tinha visto, aquilo aconteceu. E nossa, foi muito legal, cara. Para mim foi muito legal, e foi muito emocionante também, porque eu tinha perdido meu pai no mesmo ano, no ano anterior, e eu senti muito, assim, a energia dele durante todo o evento, e sinto até hoje. Faz muita falta. Mas tenho certeza que também a energia dele também me ajudou a voltar a ser eu, e parar de me maltratar como eu estava fazendo antigamente. E é muito legal, cara. Eu sinto a energia, ele não está mais aqui entre nós em físico, mas eu sei que em energia ele está direto, cuidando do lado, assim, o tempo inteiro. Qual a mensagem que você deixaria, assim, para as pessoas, né, que passaram pelo que você passou, que podem passar por isso também? Cara, eu acho que eu tenho algumas mensagens de tipo de legado, assim. Eu acho que para a criançada, eu acho que
para os pais, às vezes, não forçarem demais os filhos muito novos a saírem competindo muito cedo. Acho que tem que vir natural um pouco, não é só uma opinião, isso é só uma opinião minha, assim, se fosse trabalhar como coach, eu acho que não, acho que tem que ser leve a coisa para a criança gostar do que está fazendo, não ser forçado. E como eu disse, para quem está evoluindo ali na parte já fechando patrocínio e já entrando na carreira, repito, cara, faz um plano B, porque é essencial ter o plano B na hora que precisar para não tomar uma rasteira. E fora isso, cara, eu acho que para muita gente que às vezes acaba, eu acho que a gente tem uma cultura no Brasil de chegar ali nos 40, 50 e achar que tem muita gente que acha que ali a vida acabou, cara, ou que não que acabou, mas que acabou pro esporte, por exemplo. E aí eu vejo uma galera assim já da minha idade ali que já não, cara, os caras acham, eles têm na cabeça dele que acham que não pode mais fazer esporte porque a idade chegou, e é bem pelo contrário. Acho que o esporte é saúde, o esporte é vida, cara. E independente de ser surf ou não, eu acho que sempre que a gente tiver alguma coisa assim, o esporte ele traz tudo de bom, cara. Sempre que tiver um problema, eu aconselho a vai pra academia, faz uma corrida, vai pra dentro d'água, mas sai dessa, velho. Vai pra frente porque a vida é bela, a vida é linda, e ainda mais quando a gente tá fazendo as coisas pelo certo e não se maltratando e não maltratando ninguém. Eu acho que isso que é o essencial. Boa. Diego, meu irmão, muito obrigado pela Valeu, resenha. Foi muito bom, velho. Muito bom ouvir coisas que você passou, né? Velho? Conselhos para as pessoas também, né? Porque às vezes a gente vê um título, uma conquista e acha que é só uma medalha, né? Não que seja só, mas tipo, a gente só olha aquilo. Caramba, irado, campeão, animal, parabéns e tal, mas tem muita história por trás daquilo, né, velho? E fico feliz, assim, de você ter passado coisas que você, né, vivenciou, né, conselho para as pessoas também, e até de ouvir também coisas sobre as mudanças que você passou, te ver assim, felizão, leve. Pô, foi muito massa aqui em Aracaju te reencontrar, né, depois de tanto tempo. Legal. E com certeza a gente vai se ver bastante ainda Com aí, certeza. porque você nos campeonatos, eu também estou na área aí cobrindo os eventos, né? Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, né, a Naturibar e a Blue. E agora aí fiquem com o som, né? Fala o nome da música aí pra galera. A música é Curing, já tá no Spotify. E curte lá, é muito legal a música, cara. Ela é muito bem feita. Ela foi produzida em São Paulo por numa produtora com o pessoal. O baixista é do Charlie Brown. O baterista, se eu não me engano, ele também toca. É do pessoal, assim, não da banda, mas é tudo do pessoal ali de Santos. Ali, a galera é rock and roll pesado e tocam pra caramba, cara. É uma grande honra poder fazer parte de uma sonzeira dessa com os caras do calibre desse tamanho. Boa, boa. Som de peso, eu gostei, viu? Agora espero que vocês curtam também aí. Tamo junto. Valeu, galera. Viu? Fala, papá! Fala, papá!